Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que estejam todos muito bem e bem-vindos a mais um Fred Sem Edição, que é um quadro que não tem nenhum corte de edição. Acabei de sair do banho, tô com o cabelo molhado, até tô um pouco corado porque eu botei uma jaqueta porque me deu um friozinho aqui, apesar de estar um sol bonito. E como eu sempre falo pra vocês, eu tenho um janelão enorme aqui que vocês podem imaginar, ou quem me segue no Instagram sabe como é. E hoje eu quero falar sobre essa vontade que a gente tem às vezes de desistir de tudo. E não só com uma resposta, mas também com um compartilhamento de sentimento. É muito importante, eu gosto pelo menos, de compartilhar essas emoções, porque todo mundo tem essas emoções. Todo mundo às vezes tem vontade de desistir de tudo. A questão é o que faz a gente não desistir. Não é sobre o que a gente sente sempre, mas sobre o que a gente faz com o que a gente sente. Quando a gente vai tendo mudanças na vida, e eu mudei muito agora nesses últimos 5 anos, na minha virada ali dos 20 e pouco para os 30, várias vezes eu quis desistir de tudo. E quando eu digo desistir de tudo, o que é desistir de tudo? É olhar para o céu e falar, cara, o que você quer que eu faça mais? Né? Eu digo céu para alguém religião, para outros um Deus, para outros somente o céu mesmo, para outros uma reflexão de si mesmo, como se fosse uma auto-pergunta. Mas olhar para o céu e falar assim, o que você quer mais de mim, sabe? O que eu posso fazer mais? Porque a vida não é justa, na minha visão. A vida não é justa, ela é o que é, mas ela não é justa. A gente vê muita injustiça no mundo, nas coisas, que às vezes é difícil compreender com uma linha racional. Então a gente tenta jogar uma questão de equilíbrio, né? Uma questão de, as coisas um dia vão virar. Às vezes eu acho que sim, eu concordo que sim. Eu acho que a vida é muito sábia em distribuir seus momentos. Porém, eu não acho que ela é justa para todo mundo. Por quê? Porque eu acho que às vezes a gente olha para a vida de uma maneira lúdica para poder sobreviver mesmo. E se você acha que esse vídeo vai ser pessimista, não. Eu só estou querendo que a gente olhe para esse lado cru da vida e entenda que isso faz parte dela sem um olhar ruim. Eu já vou chegar lá onde eu estou querendo dizer. A questão é que às vezes dá vontade mesmo de desistir de tudo, porque às vezes a gente vai trabalhar, se dedicar e não vai chegar onde a gente quer. A gente vai sonhar com algo, fazer tudo para realizar e não vai conseguir realizar, vai ser um sonho que passou dentro da gente. Às vezes a gente vai querer que alguém ame e essa pessoa não vai amar a gente. Às vezes nossa família não vai retribuir como a gente imagina. A vida vai ser esse constante insucesso com alguns breves momentos de sucesso. Então, respeitar que é normal querer desistir quando a vida se mostra de uma maneira crua pra gente, é uma coisa humana, entende? E eu acho que normalizar esse sentimento faz parte. E eu digo isso porque eu tô aprendendo isso comigo mesmo nos últimos tempos. Aprendendo a me olhar e respeitar um pouco mais minha vontade de me aninhar, de não ser tão produtivo como eu sempre cobrei ser, de ser mais generoso. E esse está sendo meu grande aprendizado. Vários anos eu tive aprendizados, assim, eu separo que é muito engraçado. Na minha cabeça, teve um ano que eu aprendi a ser vulnerável, teve um ano que eu aprendi a perdoar as pessoas, e esse ano eu estou aprendendo a cuidar mais de mim, a me respeitar um pouco mais. Esse ano eu digo esses últimos 1 ano e pouco, sei lá, não é exatamente a virada do ano, né? Nesses últimos tempos. A cuidar mais de mim, a me olhar com um pouco mais de franqueza e tal. E uma coisa extremamente importante para isso é entender que essas desistências mentais fazem parte. A questão é, o que a gente vai fazer com isso? Quando a gente faz exercício físico, né? E a gente tenta emagrecer, ou a gente tenta ganhar peso, ou a gente tem algum objetivo, e a gente não chega lá depois de um certo tempo, dá vontade de desistir. Dá vontade de desistir porque a gente acha que o nosso esforço deveria valer um resultado. Mas a gente sabe que não tem outra solução além de aquietar um pouquinho e daqui a pouco voltar para o exercício com uma nova estratégia, né? Pô, acho que eu vou me alimentar melhor, acho que eu vou tentar dormir um pouco mais cedo para ver se eu acordo com mais pique, porque você sabe que o segredo é comer, fazer exercício e não tem solução. E a vida é um pouco dessa frequência, de aceitar um pouco esses tempos de desistência, até porque eu quero que você entenda uma coisa importante, e eu falo para você, mas eu falo para mim também. Aceitar a desistência não é desistir. É ser humano e às vezes aceitar que você também precisa relaxar, que você também precisa se acalmar, que você talvez esteja dentro de uma bolha que fala, opa, eu preciso sair um pouco disso, eu preciso olhar de fora da ilha para poder ver a ilha, para poder olhar para mim mesmo, para poder entender onde está errado. Então assim,
respeita essas fases da vida, respeita quem você é, aceita que as coisas às vezes demoram para acontecer, que o segredo é ter frequência. Por isso que é tão importante a gente falar, esteja com pessoas que você ama, faça o que você ama, descobre o que você ama, que o tempo passa de outra forma. Quando a gente faz uma coisa que a gente não gosta, seja o que for nessa vida, quando eu digo gostar, claro que a gente vai ter coisas que a gente não gosta 100%, mas eu digo quando a gente faz coisas que a gente não ama, um trabalho, um relacionamento, um sonho, uma dedicação mais a longo prazo, os dias vão ser muito cansativos. E quando a gente ama o que a gente faz, a gente não se cobra tanto um resultado. Então a gente acaba sendo mais gentil com a gente mesmo quando a gente faz o que a gente gosta. Então, se você gosta muito de pintar parede, um exemplo, porque eu olhei para a parede e pensei, se você gosta muito de pintar parede, cara, eu vou pintando porque eu adoro, espero que um dia dê certo. Se você não gosta, você vai todo dia, cara, tô pintando parede, tomara que dê certo. Será que não vai dar certo? Já deu 6 meses, ainda não deu resultado. A cobrança é muito maior. Isso leva pra vida. Então acho que a gente tem que criar dentro da gente, como eu sempre falo, um lugar saudável para se viver, mas também a gente tem que criar externamente um lugar saudável para se viver. Então, criar a maneira que a gente vai levar a vida é uma coisa que eu tô aprendendo agora. Até hoje a vida me levou, muitas vezes. Eu vou viajar, que legal, sou escritor, a vida acontece, fiquei com alguém legal, dei um beijo ali, olha que show, massa, tal, tô construindo isso, decorei minha casa, tal. E hoje, o que eu quero? Né? Quem sou eu? O que me faz feliz de fato? Não são mais as mesmas coisas. E às vezes esse vácuo da mudança que a gente tem, do momento do que a gente era para o momento do que a gente tem que ser, porque a gente tem que cuidar muito para não querer voltar a ser o que a gente era, porque às vezes a gente se pune por isso. Né? Muito tempo eu fiquei também, eu tinha que voltar a ser o Fred que eu era, eu era mais disposto para isso, eu era mais aquilo, e às vezes, eu sou um novo Fred, talvez eu seja mais chatinho mesmo, talvez eu seja mais caseiro, talvez eu seja mais ranzinhos, ou talvez eu seja mais animado que antes e eu não descobri ainda. Tudo isso é um processo. Aceita as coisas que vêm, deixa a vida diluir, cuida de você internamente, porque às vezes a gente vai parar para pensar e vai sentir que o segredo às vezes não é mais esforço, é relaxamento pro esforço que já foi feito acontecer. Grava isso que eu falei. Às vezes o segredo não é mais esforço. Tem um momento da vida que a gente chega e fala, cara, eu já fiz tudo que eu posso. Então não é fazer mais. Às vezes é parar um pouco e deixar que a vida leve. Essa coisa que a gente criou dentro da gente, que o mundo cria de não, esforço, persistência, não desista. É claro que a gente não tem que desistir no sentido real da palavra. Mas pequenas desistências, pequenos pit stops, eu acho que é importante. Dá um passo para trás, recupera. Aceita ficar uma semana meio sem sair, sem falar com muita gente, respeita o teu tempo, seja generoso e sem se culpar, não estou sendo produtivo, isso aqui não está acontecendo. Pequenas desistências da vida fazem parte da vida como ela é. Pequenas desistências da vida são feitas para amadurecer. A vida não é só assim, vai para frente, finge que nada está acontecendo. Isso para mim é uma maneira ignorante de viver. Então, olha para você, entende essa situação, e começa a entender também, que é uma coisa muito importante, que esse sentimento ele não é solitário, entende? Eu sinto isso muitas vezes, o outro pode sentir, isso faz parte da vida. Olha a vida como ela é, para você poder olhar do jeito que você quer pintar em cima dela, entende? Então olha a vida crua, a vida é injusta, a vida é difícil, olha como a vida não é fácil, guerra aqui, acontecimento lá, gente passando necessidade, mas dentro disso tudo eu preciso sobreviver dentro do meu hemisfério de uma vida saudável, mas sem também deixar de olhar o que está para fora. Como é que eu faço esse equilíbrio? Como é que eu entendo essas coisas? Então assim, não se julga por ter esse sentimento. Querer sumir não é exatamente querer sumir. Querer desistir de tudo não é. É uma força de expressão, né? Às vezes a gente quer desistir de tudo, às vezes a gente quer de fato mesmo. Desistir de tudo, vou mudar tudo na minha vida, vou viajar para outro país, fazer outra coisa, e tá tudo bem também. Cada um vai saber onde as palavras se encaixam dentro de você. E eu também sinto um pouco disso, sabe? Eu tô numa fase de mudança gigante. Dizem, eu tava falando com uma amiga minha, ela disse que é um... Como é que é? Não é inferno astral, é retorno de Saturno, alguma coisa assim.
que ela falou que é dos 29 aos 31, eu falo, nossa, mas que fasezinha. Mas é uma fase de dúvida, eu também morro de dúvida, tenho medo, não sei se as coisas vão dar certo, continuo, gosto de escrever, o mundo tá mudando, a internet tá ficando mais rápida, minha criatividade não é tão veloz como a internet cobra, sabe? Tudo isso eu tô entendendo, será que é isso que eu quero? Quando eu comecei a trabalhar também, tinha uma questão mais de, vim para São Paulo, trabalhar na Globo, isso. Hoje o mundo mudou, a Globo já não é mais a mesma coisa, então eu tô me adaptando também à novidade. Hoje, cada vez mais eu encurto o caminho entre vocês e eu, para a gente estar cada vez mais próximo e não depender tanto das grandes coisas, marcas e coisas para a gente poder se ver. Então, isso para mim é uma coisa que eu tô aprendendo. A visualização no YouTube baixou e eu fico, será que não tá tão legal como antes? O que será que mudou? Eu fico tentando entender, tem uma equipe legal que trabalha comigo, mas tudo isso está sendo um processo de aprendizado nesse último ano, sabe? Um aprendizado de olhar, de ter paciência, de não me comparar com o eu do passado. Então eu estou dividindo a minha luta interna também, mental, para vocês entenderem que essas confusões fazem parte. E essas desistências, quando eu digo, quero desistir de tudo, às vezes converso com alguém, com meu tio, com uma amiga minha, que meu tio é bem meu amigo, ou alguém que eu falo, cara, quero desistir de tudo, é uma força de expressão que às vezes quer dizer, não aguento mais as coisas não estarem dando certo como eu imaginava que deveria dar. E às vezes a pergunta é, primeiro, como você imaginava que as coisas deveriam dar certo? Será que também você não está com muita expectativa muito rápido? Isso também é um ponto. Outra, será que não demora mais para as coisas acontecerem? Você está com uma pressa que não é proporcional às coisas? Então tudo isso é questionável. Ou será que também você está cansado e tem que relaxar um pouco? Tudo isso é importante a gente se questionar. E eu me questiono muito, por muito tempo. Já bati cabeça, metaforicamente, várias vezes em situações que tinham esse tom de, eu trabalho no Brasil, que eu escrevo livro e é difícil pra caramba viver de livro aqui, quase impossível. E a gente vai lá, trabalha, escreve, uma luta diária. É uma correria, sabe? É realmente muito difícil. Então eu fico, será que é esse o caminho? Será que não é? Essas dúvidas também surgem dentro de mim, sabe? Será que, eu tô amadurecendo, os assuntos que eu falo já não é mais o mesmo de 21 anos. Só que como toda pessoa que vai evoluindo e vai mudando, você vai mudando de cabeça, de jeito, se adaptando, vendo o que o público gosta, vendo o que me faz feliz. Sabe que eu vou dizer uma coisa? Pra quem tá vendo esse vídeo até agora, já tem quantos tempo esse vídeo aqui já? Tá, uns 12 minutos, 12 e pouco. Sabe o que mais me fez conectar quando eu comecei tudo isso aqui, cara? O que mais me fez me conectar, porque eu via e ainda vejo como amigos. Pra mim é uma coisa que hoje eu vou conversar uma coisa que eu tô pensando. Às vezes, claro, não é todo dia que você tem um desabafo, porque às vezes tem que fazer um vídeo normal, um conteúdo normal. Mas muitas vezes eu comecei o YouTube como um desabafo. Cara, eu quero conversar com essas pessoas e falar que eu tô sentindo isso, que isso aqui talvez seja legal. Então a gente está procurando esse lugar, essa segurança, esse dar certo, esse não desistir, essa persistência. E semana a semana isso muda, dia a dia isso muda. A vida é esse constante, como eu sempre falo também. Não tem nada que o amanhecer não cure. A gente precisa acreditar no dia de amanhã, a gente precisa acreditar que as coisas vão melhorar. A gente precisa criar fábulas e narrativas, às vezes, para proteger a gente desse sentimento cruel que o mundo traz pra gente. A gente tem que saber a hora de ver ele de forma crua, mas também tem que saber a hora de contar uma fábula para si mesmo, para se abraçar, para estar perto das pessoas. Então, esse processo ele é muito importante. Não se esqueça disso. Espera aí que tem alguém me ligando. Mas é aquele ligar que, sabe, tipo, cobrança. As pessoas estão ligando muito ultimamente aqui pra mim, não sei se pra vocês também. Então, eu acho que esse é o sentimento e essa é a sensação que eu queria passar pra vocês. Primeiro, de normalidade. Segundo, de entender o que fazer com isso. Porque não é também só olhar e falar, quero desistir de tudo, e dormir. Tem que continuar, tem que persistir. Mas calma, às vezes a gente faz a mesma coisa querendo um resultado diferente. Às vezes a gente é meio cabeça dura, às vezes a gente tem medo. Então cada um vai ter um jeito. Eu, talvez na situação que eu tô passando, eu tenha sido um pouco cabeça dura e insistido em algumas coisas que talvez não era o que precisava. Talvez você tenha mais medo, talvez o outro tenha mais receio de não aprovar, alguém te aprovar. Cada um vai ter o seu alicerce. Olha para ele com clareza, tenta melhorar, mas não se culpa demais a ponto de você ficar paralisado. Entendeu? É um processo.
olha a vida de forma crua, para você poder pintar dentro dela as fábulas que vão te fazer dar continuidade e acreditar que as coisas de fato podem acontecer de uma maneira bonita, de uma maneira natural e de uma maneira verdadeira, né? Então, é sobre continuar e acreditar e ter esperança que as coisas vão realmente melhorar, e vão. E depois a gente vai rir disso, e depois a gente vai chorar de novo. E toda essa companhia que a gente tem durante a vida, talvez seja o processo mais legal de tudo. Olhar para tudo e falar assim, caramba, talvez, eu tô falando por mim porque a gente tá conversando aqui, mas, putz, caramba, durante esses 10 anos que eu acompanho o Fred, 5 anos, 2 anos, a gente tá vivendo a vida junto. Eu também tô aqui, para quem acompanha o cenário já mudou, eu fui mudando, daqui a pouco eu vou ter filho, daqui a pouco alguma coisa vai mudar, daqui a pouco eu vou viajar. A gente vai vivendo, vai descobrindo, vai sofrendo, e espero que essa experiência que a gente tenha junto de vida seja uma experiência gostosa, divertida, com encontros, e talvez isso que faça a vida ser tão interessante, né? Falei demais hoje, mais do que deveria até. As pessoas vão saindo do vídeo porque ninguém tem paciência de ver até o final. Mas se você teve, um grande beijo pra você. E é isso. De verdade, fico muito feliz por você ter ficado aqui até o final. Não se esqueça aqui no primeiro link, todos os meus cursos, todos os meus livros. Dá uma olhadinha. Pô, Fred, eu queria fazer aula com você. Pô, Fred, eu queria ler um livro seu. Meus 8 livros estão no primeiro link. E também meus cursos também. Curso do que, Fred? Curso de como ser uma pessoa mais leve, ter mais paz interior, ter minha imersão. Tem todo o meu método de como superar um término de relacionamento. Meu curso de aprender a escrever comigo. Tem várias coisas. Dá tudo uma olhada aqui embaixo. Um grande beijo. Se cuida, a gente se vê logo. Se fala logo e até. Tchau, tchau.